Olá, bem-vindo ao esboço da lição de Escola Sabatina. Vamos relembrar como podemos interagir através da internet e as redes sociais. Por exemplo, se você achou alguma parte importante na lição, algum verso, alguma frase que você gostaria de compartilhar com seus amigos, coloque no Facebook, coloque no Twitter e no final, #LesADV, que é a hashtag oficial da Igreja Adventista e da Escola Sabatina. Nós temos também a nossa página, adventistas.org/pt/Escola Sabatina. Você pode achar muitos recursos como vídeos, as últimas notícias, você pode encontrar o esboço da lição que você assiste agora, você pode encontrar a lição de Escola Sabatina em outros idiomas e aplicativos móveis. Se você tem Facebook, procura aí Escola Sabatina Oficial, dá um like e compartilhe as imagens que todos os dias nós estamos postando, que falam também de um resumo da Escola Sabatina. Nós queremos mandar um abraço especial para a Joana Pinheiro, ela nos segue através do Facebook lá em Santa Catarina. Nós temos amigos também em Moçambique que acompanham o nosso Facebook, por exemplo, o Timóteo dos Santos. Temos também o Pedro desde o Tocantins, um abraço forte para ele. E para os nossos amigos em Campo Grande, como a Juliana Lopes, continuem curtindo as nossas fotografias na internet. Agora nós vamos passar ao esboço da lição com o pastor Edson Schock. Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 3 e o título da lição é O Espírito Santo. Nós estamos aí nessa sequência de ensinos de Jesus no contexto que Jesus ensinou enquanto estava aqui na Terra. Os principais ensinos de Jesus serão enfatizados nesse trimestre. E para comentar essa lição está conosco o autor da lição desse trimestre, o Dr. Carlos Steger, que é o diretor do programa de teologia da Universidade Argentina, na UAP. Bem-vindo, Dr. Steger. Muito obrigado, um prazer para mim acompanhá-los. Também está conosco o Dr. Adolfo Soares, quem é professor de teologia na Universidade UNASP, em São Paulo. Bem-vindo. Que bom estar aqui para partilhar da Palavra de Deus. Estamos aqui em dois ambientes, compartilhando os comentários. E agora queremos fazer uma oração para que Deus abençoe esse momento especial. Por favor. Vamos orar. Nosso querido Pai, muito obrigado por esse precioso momento de estudo da Tua Palavra. Por favor, esteja conosco, orientando a nossa conversa, o nosso diálogo, para que haja aprendizado e para que o Espírito Santo possa nos mover para fazer a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um dia o meu filho me contou que em certa ocasião estava almoçando no refeitório da escola, quando conheci uma pessoa que depois de uma conversa falou: eu conheço o seu pai. Meu filho, surpreso, perguntou: como assim? Porque eu nunca tinha falado sobre a família, nem sequer sabia o sobrenome meu. A resposta foi rápida: você se parece muito a ele. Fala igualzinho que ele. Os gestos são muito parecidos. Até a forma de caminhar é igual como o seu pai. Então, você deve ser seu filho. Ele disse: sim, ele é meu pai. Um dia ele vai continuar a obra, está terminando teologia e está se tornando um pastor. E eu terminarei meus tempos e ele continuará o trabalho. Jesus veio para cumprir uma grande missão nesta terra, mas ele foi e ele deixou aquele que continuaria esse trabalho. Por isso o foco da lição é entender que, embora Cristo tenha subido ao céu, não ficamos órfãos, nem fomos abandonados. Foi enviado o Espírito Santo. Conheceremos sua natureza e a presença transformadora do Espírito Santo. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço. Vamos falar de dois assuntos bem claros nesta parte do esboço: a natureza do Espírito Santo e a presença transformadora do Espírito Santo. Vamos começar com a primeira. O Espírito Santo, quem é? Que é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? Muitos têm muita confusão em sua mente sobre essa terceira pessoa da divindade. Deus, uma força, um vento. Que é o Espírito Santo? Quem é? O ensino da Palavra de Deus é muito claro a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 15, versículo 28, diz:
o apóstolo falando, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Os apóstolos se referiam ao Espírito Santo não como uma força impessoal, algo etéreo, mas se referiam como se fosse de fato uma pessoa que estivesse agindo com eles. Além do mais, se nós formos para Atos capítulo 5, há um relato muito interessante aqui de Ananias e Safira, que apresenta a personalidade, a pessoa do Espírito Santo. Pedro diz assim, então, versículo 3, Atos 5:3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E logo no verso 5 diz assim, no verso 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, é muito clara a ideia de que o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo é um ser com o qual pode se interagir, logo, é uma pessoa. E agora, Jesus ensinou acerca do Espírito Santo e sobre a importância do batismo do Espírito Santo. Quando João falava esse nascimento de água e do Espírito, o que significa esse batismo do Espírito Santo? E isso uma vez para sempre? Como funciona isso, Dr. Esther? João Batista falou de que Jesus había de bautizar a los discípulos no agua y no espíritu. Y en el libro de Atos, en el capítulo 1, en el verso 5, Jesús dice, porque João na verdade bautizó con agua, mas vos seréis batizados con o Espíritu Santo, no muito después de estes días. Aí Jesus está anunciando que o batismo do Espírito Santo vai acontecer. ¿Qué significa ese batismo do Espírito Santo? No verso 8 está explicado. Mas recibiréis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é receber o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo vem ao crente quando ele aceita a Jesus como seu Salvador. Ele entrega sua vida a Jesus. Mas depois o Espírito Santo continua enchendo a vida do crente cada vez mais na medida que o crente permite ao Espírito fazer aquilo. Isso quer dizer que o batismo do Espírito Santo é um assunto que tem que se renovar todos os dias? Exatamente. Olha que no Atos 2, no Pentecostés, aí no versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí, no dia de Pentecostés, ficaram cheios do Espírito Santo. Mas depois, no Atos 4, quando fala dos apóstoles, no versículo 31, diz, tendo eles orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quer dizer que eles receberam no início, depois voltaram a receber. Isso. E esse assunto parece que não é um assunto de uma vez para sempre, sino é um assunto constante, permanente. Exatamente, porque se eles foram cheios do Espírito Santo no Atos 2, como podem outra vez ser cheios do Espírito Santo? Exatamente. É porque nós temos que renovar aquilo cada dia e temos que crescer nessa experiência. E se você me permite uma muito breve ilustração. Quando uma criança cheia os pulmões de ar, que respira, e tem a capacidade limitada, porque é uma criança pequena, mas tem os pulmões cheios do ar. Mas quando aquela criança se desenvolve, é um homem adulto, amadurece. E agora cheia os pulmões do ar. Enche os pulmões de ar. Enche os pulmões. Tem muita mais capacidade. Certo. Mas aquela criança tem tudo o que ele podia naquele tempo. Mas ele cresceu. E na mesma maneira... Sua capacidade melhorou depois. Né? Exatamente. O cristão
quando ele aceita Jesus, é cheio do Espírito Santo, mas é como a criança. E ele tem que crescer e cada dia ser mais cheio do Espírito Santo. Amém. Jesus também fala um pouco sobre o papel do Espírito Santo como quem ensina, né? É verdade. Em Mateus 24:35, ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que eu disse e o que ensinei não vai entrar no esquecimento. Qual a garantia de que isso não vai entrar no esquecimento? João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Quer dizer, o Espírito Santo se assemelha muito a Cristo. Cristo foi mestre, o Espírito ensina. Além de ensinar, nos faz lembrar aquilo que aprendemos no passado. Isso explica, por exemplo, situações em que pessoas que tiveram a educação cristã na infância, E saíram, né? saíram. E depois voltam e lembram tudo aquilo que tinham aprendido. Quem né? foi que lembrou? O Espírito Santo, agindo no coração e renovando aquilo que um dia foi aprendido. Então, nós temos que buscar o Espírito Santo, porque ele nos ensina e ele nos lembra. Ele tem um papel mnemônico de refrescar a nossa memória. Que maravilha. E finalmente esse assunto relacionado com o Espírito Santo, o Espírito Santo é representado por o vento. Por que é representado por o vento, Dr. Steger? Porque é interessante que no grego a palavra que é traduzida como espírito também significa vento. Então Jesus utilizou esse doble significado para ilustrar a obra do Espírito Santo. Ninguém vê o Espírito Santo. Você não pode tocar, mas ele está aí. Assim como ninguém consegue ver o vento. Jesus diz em João 3:8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E nós não podemos controlar o vento. Não podemos decidir quando vai começar, quando vai terminar, em que direção vai soprar. Se vai ser pouco, muito forte ou não. A única coisa que nós podemos fazer é resistir ao vento ou deixar levar pelo vento. Se você tem um bote, uma embarcação e o vento leva. E a mesma coisa acontece com o Espírito Santo e a vida do cristão. Alguns resistem, não querem. E aí o Espírito faz a obra, mas tristemente não consegue. Mas outros deixam que o Espírito leve e são aqueles que são transformados. Deixam fluir e Deus então intervém na pessoa e faz os milagres que tem que fazer. Vamos passar agora à aplicação, como todas as lições do Espírito Santo podem ser práticas na vida de cada um de nós. A primeira aplicação que eu gostaria já de introduzir tem que ver com uma partezinha da lição, falou um pouquinho disso, o Dr. Steger escreveu um pouquinho sobre isso, pecado contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Fale um pouquinho sobre como isso se aplica no nosso diário viver, porque tem pessoas que estão assustadas e será que eu pequei contra o Espírito Santo? E o que significa isso? Se a pessoa tem essa preocupação, eu quero dizer que essa é a melhor indicação de que ainda não pecou contra o Espírito Santo. Tem incomodado, ainda o Espírito Santo está trabalhando. Ainda está escutando a voz de Deus, que está falando para ele. O pecado contra o Espírito Santo é um processo, não é um ato pontual, sino que o Espírito fala hoje, amanhã, a dia após do amanhã, e a pessoa diz não. E finalmente, aunque o Espírito continua invitando e chamando, a pessoa já não é capaz de escutar a voz do Espírito Santo. Reconhecer a voz de Deus. Né? Já não consegue reconhecer a voz de Deus. Então, não é que Deus não quer, é que a pessoa
ha rechazado tantas veces que finalmente es incapaz de aceitar. ¿Por qué blasfemia? Blasfemia es una palabra fuerte. Blasfemia significa un acto de rebeldía abierta contra Deus y falar contra Deus. Isso é uma característica de que o Espírito Santo é Deus, né? Exatamente, porque você não blasfema contra um homem, somente contra Deus. E olha que aí Jesus diz que qualquer pecado contra o Filho do Homem vai ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Ele está ponendo o Espírito Santo ainda mais elevado que Cristo mesmo, indicando que ele é plenamente Deus. E agora, uma segunda aplicação. Muitos pensam que a evidência de ter o Espírito Santo é falar em línguas. Mas a palavra de Deus tem outra explicação. Qual seria essa evidência de ter o Espírito Santo? Sabe que a vida cristã é uma constante luta entre as obras da carne e a obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que produz em nós a maturidade que nos conduz a uma vida cada vez mais caracterizada por aquilo que Deus quer. Em Gálatas capítulo 6, versículo 19, são mencionadas algumas obras da carne. Prostituição, impureza, idolatria, etc. E no verso 22 é dito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, é o Espírito Santo que nos transforma a cada dia. Quando nós nos entregamos a Cristo, inicia-se um processo que nós chamamos de santificação. E esse processo continua devido a quê ou devido a quem? Devido à ação do Espírito Santo. Amém. Então, muito mais do que falar em línguas, isto, aquilo, o Espírito Santo está trabalhando em nós internamente, resgatando em nós a imagem perdida de Jesus Cristo. Amém. Vamos passar à última parte do nosso esposo, que nos desafia a actuar, a fazer um acto relacionado com esse tema desta semana, que é o Espírito Santo. Como nós podemos aplicar nossa vida diária, do diário viver o que nós estudamos agora. Lucas diz que após o recebimento do poder do Espírito Santo, o povo de Deus seria habilitado para testemunhar. É impossível ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo ficar indiferentes ao chamado de testemunhar. Um dia Deus perguntou a Moisés, o que tens em tua mão? E ele falou, o que tinha em sua mão. Todo mundo tem alguma coisa para poder usar em favor do testemunho perante os demais. Hoje faz a mesma pergunta, o que tens em tua mão? Deus oferece a todos dons espirituais para ser usados em seu serviço. Qual é o teu dom? Como é que estás usando esse dom? Como é que esse dom pode se usar nessa semana? Pensa nisso. Não sei qual é. Se você é amável, usa a tua amabilidade. Se você é serviçal, usa o teu serviço em favor de Deus. Se você tem o dom da amizade, usa sua amizade para testemunhar de Jesus. Se você canta, use seu dom para nesta semana poder testemunhar de Jesus. O que te parece? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque o Espírito Santo está disponível para poder nos guiar a toda a verdade. E Ele nos incomoda para fazer o que temos que fazer, para nos arrepender, para nos guiar por os caminhos justos, mas principalmente também para te servir melhor. Usa-nos e usa nossos dons que o Senhor nos dá para servir-te nessa semana. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.